Maren entrou em uma loja de discos vintage em Nova Orleans, onde Eli, um saxofonista aposentado com um chapéu fedora, limpava um vinil de blues dos anos 1930. As paredes estavam cobertas de capas de álbuns rasgadas, e o ar carregava o cheiro de bourbon misturado com óleo de máquina de costura. Eli levantou os olhos, notando a curiosidade no rosto de Maren. Ela apontou para o disco em sua mão e perguntou de onde ele era. Ele sorriu, revelando um dente de ouro, e disse que o encontrou em um leilão de objetos abandonados após o furacão Katrina. Maren passou os dedos pela capa desbotada, sentindo uma textura incomum sob o papel. Eli colocou o disco para tocar e descobriram uma gravação oculta após a faixa final. Vozes sussurrando coordenadas geográficas em francês cajun. Ao segurar o vinil contra a luz, Maren viu microperfurações que formavam o contorno de uma ilha não registrada em mapas modernos. Eli franziu a testa, murmurando sobre lendas de comunidades isoladas no delta do Mississippi que desapareceram sem deixar rastro. Maren anotou as coordenadas em um guardanapo, percebendo que coincidiam com relatos recentes de luzes estranhas no lago Pontchartrain. Antes de sair, Eli entregou-lhe uma foto em preto e branco de um grupo de músicos diante de um armazém em ruínas, dizendo que o disco pertencia a um deles. No verso, estava escrito: "Eles viram o que não deviam." 2 dias depois, Maren estava em Detroit, seguindo rumores de outdoors piscantes exibindo sequências numéricas idênticas às coordenadas do vinil. Um programador local, chamado Roman, mostrou a ela um código escondido nos sinais digitais da cidade, algoritmos que traduziam padrões de pixels sem letras do alfabeto fonético internacional. Juntos, decifraram mensagens fragmentadas sobre o despertar do sono cartográfico e a ilha que respira. Enquanto caminhavam por ruas desertas à meia-noite, viram projeções holográficas de mapas antigos nas fachadas de prédios abandonados, como se a cidade tentasse reorganizar sua própria memória. Roman mencionou ter encontrado registros de uma empresa de telecomunicações falida, a Veridiana Dinâmica, que havia experimentado transmissões subliminares nos anos 1970. Maren comparou as coordenadas do vinil com as projeções e descobriu uma sobreposição perfeita com uma área da ilha de Belle Isle, onde um farol antigo fora demolido em 1942. Naquela noite, um homem de terno cinza os abordou no estacionamento de um posto de gasolina e entregou uma pasta com documentos sobre operações militares secretas no Lago Erie durante a Segunda Guerra Mundial. Antes que dissessem algo, ele desapareceu entre caminhões de carga, deixando apenas um cartão com um símbolo de onda estilizada. Na manhã seguinte, Maren e Roman navegaram até as coordenadas, mas só encontraram água escura e nenhum sinal de terra. No entanto, ao sincronizarem seus dispositivos com a frequência das transmissões de Detroit, uma ilha surgiu no horizonte, como se o ar tivesse sido distorcido para revelar o que estava oculto. A praia era composta de areia preta e pedras com inscrições em uma língua desconhecida. No centro da ilha, restos de uma estrutura metálica, parecida com uma antena de rádio enferrujada, estavam cercados por esqueletos de equipamentos de gravação. Fitas magnéticas espalhadas pelo chão repetiam as mesmas coordenadas do vinil, agora em loop. Enquanto coletavam amostras, uma névoa densa os envolveu, apagando a ilha do GPS e dos mapas analógicos. De volta a Detroit, os sinais nos outdoors cessaram, substituídos por estática que queimou painéis eletrônicos por toda a cidade. Eli ligou para Maren, dizendo que o disco de blues derreteu em sua mão após tocar a faixa oculta pela 3ª vez. Na linha, ouviu-se uma voz distorcida: "Eles estão acordando." Maren guardou as fitas e as fotos em uma caixa de metal, sabendo que a verdade permaneceria adormecida até que alguém mais ousasse conectar os pontos invisíveis. Maren observou o horizonte vazio do lago Pontchartrain enquanto o GPS do celular piscava em branco. Roman digitava freneticamente no laptop, comparando as coordenadas da ilha fantasma com registros históricos de frequências de rádio. Uma semana após a estrutura desaparecer, os outdoors de Detroit começaram a exibir padrões novamente. Desta vez, sequências de números que correspondiam aos códigos de barras de livros raros na biblioteca pública da cidade. Eles encontraram um exemplar de Cartografias do Invisível, um tratado sobre geografia subjetiva escrito por um geólogo que desapareceu em 1968. Entre suas páginas, havia um mapa desenhado à mão com símbolos idênticos aos das pedras da ilha. O carimbo da biblioteca indicava que o livro tinha sido emprestado pela Veridiana Dinâmica em 1972. Enquanto tentavam decifrar os símbolos, uma mulher de cabelos brancos e jaqueta de couro apareceu à mesa deles. Ela se apresentou como Melissa,
curadora de um museu de tecnologia obsoleta. Contou que havia encontrado fitas da Veridiana em um depósito subterrâneo, contendo gravações de experimentos sobre ressonância topográfica, uma tentativa de alterar mapas usando ondas sonoras. Melissa entregou a Maren um pendrive com arquivos corrompidos, mas antes que pudesse explicar mais, um caminhão preto encostou em frente ao café, e ela saiu apressada, deixando apenas um aviso: eles não querem que você veja o que está entre os sinais. Naquela noite, Roman conectou o pendrive a um projetor antigo. As imagens mostravam cientistas de jaleco ajustando antenas em uma ilha parecida com aquela que eles tinham visitado, enquanto vozes em off discutiam a dissolução da realidade consensual. Uma das fitas continha uma gravação de áudio de 1943, na qual um homem afirmava ter testemunhado a mudança de Belle Isle durante um blackout militar. Maren percebeu que as frequências das transmissões atuais em Detroit coincidiam com as usadas na gravação. Ao investigar o antigo prédio da Veridiana, encontraram um laboratório abandonado no subsolo, onde máquinas de teletipo ainda imprimiam fitas com as coordenadas do vinil. Em uma parede, alguém tinha escrito com giz branco: "A ilha existe onde o tempo falha." Roman, cada vez mais obcecado, começou a ouvir as fitas sem parar, murmurando sobre consertar os intervalos. Maren descobriu que ele havia alterado os dados do GPS para mascarar a localização real da ilha. Antes que ela pudesse confrontá-lo, um alarme antigo soou, e as luzes do prédio se apagaram. No escuro, uma voz mecânica repetia: "Protocolo de emergência alfa, convergência iminente." Ao saírem, viram os outdoors da cidade piscando em sincronia, formando uma imagem estática do mapa do livro. Desta vez, as coordenadas apontavam para um armazém em ruínas no Rio Rouge, onde o homem de terno cinza os esperava com uma maleta. Dentro dela estava o projeto original da Veridiana, um dispositivo criado para mapear o insondável. Ele sorriu e disse que a ilha era apenas um eco de algo maior. Antes que pudesse explicar, um helicóptero sem identificação sobrevoou o local, e o homem fugiu, deixando a maleta para trás. Dentro havia um diário de 1943 e uma foto da banda do armazém desmoronado, desta vez, com o rosto de Eli claramente visível entre eles. Maren ligou para Eli, mas o número estava desconectado. Na linha, tudo o que ela ouviu foi estática que se transformou na melodia do disco de blues. Maren abriu o diário de 1943, sob a luz trêmula de uma lanterna no armazém. As páginas detalhavam experimentos da Veridiana para sincronizar frequências terrestres com padrões de pensamento humano, citando testes em soldados durante a guerra. Um esquema mostrava a ilha como um nó em uma rede de antenas subaquáticas projetadas para manipular percepções de espaço-tempo. Enquanto lia, Roman conectou o dispositivo da maleta a um transmissor portátil, tentando replicar as frequências. O ar ficou denso, como se a umidade do rio se solidificasse. Melissa surgiu de repente, segurando uma das fitas destruídas do laboratório. Disse ter rastreado o homem de terno cinza até um porto clandestino, onde cargueiros descarregavam equipamentos com o símbolo da Veridiana. Antes que explicasse mais, uma explosão distante sacudiu o armazém. Correram para o cais e viram o lago Pontchartrain borbulhando, formando redemoinhos que cuspiam fragmentos de metal enferrujado, restos do farol destruído em 1942. Entre os destroços flutuava um dos outdoors de Detroit, agora exibindo a foto do grupo de músicos. Eli apareceu no deck de um barco à deriva, segurando o vinil derretido. Contou que fora parte de um projeto militar para silenciar vozes que não deveriam existir, referindo-se às coordenadas como feridas na membrana da realidade. Quando Maren perguntou sobre a ilha, ele riu, apontando para o horizonte, onde a água se transformava em areia preta. O dispositivo de Roman emitiu um zumbido agudo, e por um instante, a ilha surgiu novamente, mas desta vez sua superfície refletia imagens distorcidas de Detroit em chamas, como um espelho de um futuro possível. Ao tentarem se aproximar, a névoa os envolveu, apagando tudo. Acordaram horas depois em um hospital abandonado com os equipamentos da Veridiana e os documentos intactos. Um médico idoso, remanescente do projeto original, explicou que a ilha era um acidente cartográfico, um lugar que existia apenas quando observado por múltiplas mentes simultaneamente. Antes que revelasse mais, agentes em uniformes sem identificação invadiram o prédio. Maren e Roman fugiram pelos túneis de serviço, carregando apenas o diário e o dispositivo. Na fuga, encontraram um arquivo digital escondido no pendrive de Melissa, um backup da Veridiana,
mostrando que a ilha era um dos 37 pontos de colapso ao redor do mundo, onde a realidade se curvava sob pressão histórica. O último registro era um vídeo de 1972 com cientistas discutindo a ética de apagar memórias coletivas. Enquanto assistiam, os outdoors de Detroit acenderam novamente, projetando o rosto de Eli com a legenda: "Ele está em todos os lugares e em lugar nenhum." No final, Maren guardou tudo em uma caixa selada, deixando-a no porão da loja de discos onde tudo começou. Eli nunca mais foi visto. Roman voltou para Detroit, obcecado em decifrar o restante das fitas. E a ilha? Ela surgiu mais uma vez durante um apagão global de 12 minutos, registrada apenas por câmeras de segurança defeituosas. Nas imagens, via-se uma figura de chapéu fedora caminhando pela praia, desaparecendo ao tocar uma pedra com inscrições. Hoje, os moradores de Detroit ainda debatem se os sinais nos outdoors são arte moderna ou mensagens de algo muito mais antigo, e se a verdade, afinal, precisa mesmo ser encontrada.